Lembrem que eu falei agora há pouco sobre a questão de fake news da direita, fake news da esquerda, para um vale, para outro não vale? Então, imunidade parlamentar até vale, só que não vale para falar de delegado da Polícia Federal. Pelo menos é o que indica agora o STF. Deixa eu explicar para vocês com calma. O deputado federal Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, passou a ser investigado pelo STF após ele declarar que um delegado da PF era bandido. O inquérito tramita sob sigilo no STF e tem relatoria do ministro Flávio Dino, ex-ministro da Justiça, né? E ex-ministro que tinha controle direto sobre quem? Sobre a Polícia Federal. Né? A PF ela é subordinada ali ao Ministério da Justiça. A investigação foi aberta com base em discurso no plenário da Câmara de 14 de agosto. Discurso em plenário. Quando o parlamentar atacou, quando o parlamentar se referiu, melhor dizendo, ao delegado da PF, Fábio Alvarez Shor. Matheus, coloca pra gentileza aí o próprio parlamentar falando sobre esse caso. Flávio Dino, ministro do STF, diz ele que, em tese, em uma primeira análise, os fatos podem ultrapassar as fronteiras da imunidade parlamentar e, inclusive, diz que eu poderia estar cometendo crime contra a honra ao chamar um covarde de covarde, um bandido de bandido, porque é isso que um policial federal é, ao atuar à margem da lei, como faz sim Fábio Alvarez Shor, que cria sim relatórios fraudulentos para, por exemplo, manter preso Felipe Martins, ilegalmente, sem fundamentação. Em que se baseia essa tese de Flávio Dino? É na ditadura chinesa? Na ditadura cubana? Na da Coreia do Norte? Só para lembrar, esse foi o discurso que motivou a abertura dessa investigação, tá? E só para a gente entender quem é esse delegado, tá? Ele é um delegado que conduziu vários inquéritos que miravam o ex-presidente Jair Bolsonaro no STF, tá? Em seu relatório mais recente, ele acusou o ex-presidente de se apropriar de presentes que recebeu quando ele estava na presidência da República. Então, só para a gente entender quem é esse personagem. Agora sim, Matheus, coloca na tela, por gentileza, o Van Hatten explicando, falando sobre a abertura de investigação contra ele lá no Supremo Tribunal Federal. Sobre essa investigação do STF contra mim, cujo relator é o ministro Flávio Dino. Começa por aí. Por que Flávio Dino é relator? Esses sorteios que nós cada vez mais estamos vendo não tem nada de aleatórios, inclusive o ministro Barroso proibiu o acesso ao código-fonte dos sorteios do STF. Esse é outro tema, é algo que nos preocupa bastante também, não obstante. O que aconteceu? Na sexta-feira, dia 3 de outubro, eu recebi um e-mail no gabinete, minha assessoria, um e-mail com uma intimação da Polícia Federal para depor, sem dizer por que eu estava sendo intimado, apenas com o número do processo, e me oferecendo algumas datas para falar, e era isso. E dizendo que se eu não optasse por quaisquer das datas, ou se eu faltasse a data que eu tivesse escolhido para depor, o meu direito constitucional ao silêncio estaria garantido. Aí eu tive certeza que era uma investigação, porque quando disse que meu direito ao silêncio está garantido e que a investigação seguiria, é porque eu sou, de fato, investigado. Não estou sendo só intimado para depor como testemunho ou algo assim. O inquérito, são mais de 50 páginas, eu acho agora, de inquérito, em que consta, em resumo, que uma denúncia que eu fiz na tribuna da Câmara dos Deputados foi utilizada pela Polícia Federal, pelo policial federal, na verdade, que se sentiu ofendido. Direito de qualquer pessoa se sentir ofendido. Agora, ele se sentiu ofendido por algo que eu disse na tribuna da Câmara, não sobre ele, mas sobre a sua atuação como policial federal, num dos tantos casos, aliás, em alguns dos tantos casos que estão tramitando sob sigilo no STF, que já estão sendo denunciados por uma série de matérias. Então eu fiz uma crítica absolutamente pertinente à minha atividade parlamentar, e ele decidiu, esse policial federal, representar contra mim. E essa representação teria de ser feita no Supremo, porque eu sou deputado federal, lá que tramita quanto deputados federais, e o ministro Flávio Dino, que foi designado o relator, decidiu dar andamento e pediu que a polícia...
Então é isso, esse é o contexto. É bom lembrar que o Dr. Fábio Shor, ele também comandou em 2020 a Operação Spoofing, que é aquela, né, aquela operação da Polícia Federal sobre as mensagens hackeadas de integrantes da Lava Jato. Meu caro Duda, eu vou te fazer uma pergunta muito simples. Tá tudo errado, mano, nessa história. Porque o deputado agora não pode mais falar, não pode tecer crítica no plenário da Câmara dos Deputados. Porque, gente, a imunidade parlamentar, para que você não saiba, e aí temos que ter uma... A gente tem que ter firmeza em certas opiniões, em certas questões. Quando foi instituída a imunidade parlamentar, ela foi instituída com o seguinte objetivo: para que o parlamentar tivesse a capacidade de denunciar abusos na tribuna da Câmara ou do Senado sem ser retaliado. É para isso que serve a imunidade parlamentar. Agora, se um deputado federal não consegue mais denunciar abuso na tribuna, fica difícil, né, Duda? Exato, Wilson. Eu acho que a questão aí é a separação de poderes. A gente viu vários episódios dos últimos dias do STF invadindo ali as funções do legislativo, dizendo, por exemplo, o que o legislativo pode ou não discutir, né? Qual que é a PEC que pode ser aprovada na CCJ e qual que não pode ser. Então, isso daí é totalmente indevido, né? Não cabe ao STF fazer nada disso. O STF tem que esperar o Congresso aprovar uma lei e aí depois vai lá e vê se a lei é constitucional ou não. Então, quando o Flávio Dino faz essa coisa, é interessante a gente ver, porque também o Van Hatten, ele foi o relator da PEC 8 de 2021, que busca limitar as decisões monocráticas do STF. Ele é escolhido para ser relator dia 27 de agosto, e aí dia 17 de agosto o Flávio Dino autoriza essa abertura desse inquérito aí, dessa declaração que ele deu falando do Fábio Shor. Então, me pergunto se já não está acontecendo aquela retaliação. Digo isso porque alguns veículos de imprensa noticiaram, depois da aprovação das duas PECs de contenção do STF, que os ministros do STF estavam olhando com lupa os deputados que estavam avançando com esses temas no Congresso. Então, faço uma pergunta, eu não tenho a resposta, mas se já não tem uma ação do STF querendo punir os deputados envolvidos com essas PECs. Essa é uma questão. A outra é a questão que você colocou. Está lá, artigo 53 da Constituição Federal. O deputado, o senador, pode falar o que bem entender, ele sobe ali na tribuna totalmente livre. A gente precisa disso, porque esses deputados eles representam os eleitores, a população brasileira. A gente não pode pegar ali e dizer o que eles podem, ninguém pode dizer o que eles podem ou não falar. Não pode ter censura ali na tribuna, não pode ter intimidação, não pode ter pressão. E o Flávio Dino está fazendo isso, né? E isso é completamente inconstitucional, não faz sentido. A Polícia Federal, a mando de um ministro da STF, ir lá e intimar um deputado sobre alguma coisa que ele falou na tribuna. Isso é totalmente inconstitucional. De novo, o STF transformando a nossa Constituição numa letra morta. E olha, assim, que todo dia a gente vê mais um exemplo do STF submetendo o Congresso, avançando em coisas que são do Congresso e que o STF não tinha nada que se meter.